situação de Bruno Henrique está bem complicada. Depois de ter sido indiciado pela Polícia Federal e das conversas por WhatsApp publicadas na imprensa, conversas essas que foram alvo de investigação da polícia, o jogador do Flamengo pode ter a carreira encerrada, dependendo do que vir a acontecer. Vamos explicar a situação desse atacante tão importante da história do Flamengo, agora envolvido no imbróglio de consequências possivelmente muito graves, nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. A GoCase traz os seus produtos em promoção. Você pode adquirir uma garrafa Fresh a partir de R$ 136, mais uma base de silicone para ela ficar bacana ali, encaixadinha, bonitinha, com o cupom GOMAURO. Já a garrafa Urban, a partir de R$ 89,90, também com a base de silicone com o cupom GOMAURO, e você pode então adquirir uma garrafa térmica por menos de R$ 90. São garrafas que armazenam o líquido gelado por 24 horas e quente por 12 horas. Já as capinhas de celular, por menos de R$ 40, R$ 36 você compra uma capinha, independentemente de qual seja a marca, o modelo do seu telefone, você vai encontrar tudo lá. E elas podem ser personalizadas, como também as garrafas, com o emblema do seu time, com o nome, seu nome, o nome da pessoa e o escudo do time da pessoa que você quer presentear. Então são produtos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro e que você pode adquirir por intermédio do link que está no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que você visualiza na sua tela. Aí você usa o cupom GOMAURO para poder conseguir um desconto de 10%. 10% de desconto em tudo, quer dizer, o desconto que era de 5 foi para 10. Então aproveite essa oportunidade e adquira os produtos da GoCase utilizando o cupom GOMAURO. A GoCase apoia o jornalismo aqui do canal. Gente, eu já percebi assim, depois disso tudo, são algumas situações. Você vai ter pessoas que torcem pelo Flamengo e tentam minimizar o que aconteceu. Pessoas que torcem por outros times e querem que o jogador do Flamengo seja punido e tentam ampliar a coisa e julgar antes do tempo. É muito importante sempre frisar que a responsabilidade jornalística obriga todo profissional que atua na área, em qualquer situação na qual há uma acusação, no caso, o jogador foi indiciado pela polícia, primeiro entender que, até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Então, Bruno Henrique tem o direito de se defender. E vai se defender. O seu staff já está, inclusive, com os seus advogados, pensando na estratégia de defesa. Certo? Por quê? Porque você não pode, antecipadamente, como jornalista e formador de opinião, induzir as pessoas a tirarem conclusões antes que todo o processo seja concluído. Então, até que prova o contrário, o Bruno Henrique tem aí o direito de se defender e de se considerar inocente. Esse é um ponto básico. Se você não entende isso, pesquise sobre o caso da escola base, tá? Vai no Google, você vê o absurdo que foi cometido. Muito bem. Agora vamos à parte mais objetiva do que nós já temos até o momento. O Bruno Henrique aparece em diálogos com pessoas da família, tratando do assunto. Ele vai tomar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, e aí alguém vai apostar e fala de dinheiro, etc e tal. Bem, o companheiro Rodrigo Matos, do seu blog no All Sport, trouxe mais informações ainda, como, por exemplo, além dos diálogos, da riqueza de detalhes na investigação da Polícia Federal, situações anteriores ao cartão amarelo que ele tomou no jogo contra o Santos em 2023, nas quais ele já poderia ter sido advertido, o que faz as pessoas concluírem que ele tentava receber esse cartão e só recebeu já no finalzinho do jogo porque não teria conseguido recebê-lo antes. Enfim, tudo isso vai ser discutido, tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai fazer parte de um julgamento, de uma análise do âmbito esportivo do STJD. A CBF receberá, a essa altura talvez já tenha recebido a denúncia, né? Ela tem uma área de integridade que vai receber, mas não vai se manifestar porque esse tipo de assunto acaba sendo confidencial. Mas saiu na imprensa, saiu porque vazou. Vazou, mas a CBF não pode ficar divulgando isso a priori. Ela tem que tratar disso como encaminhando, tudo indica, ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que não é vinculado à CBF, né? É um órgão independente, para que ele faça a avaliação, o julgamento e defina qual a penalidade, qual a punição. O que pode acontecer? Bem, na Europa, na Inglaterra, para ser mais preciso, há quem fale até em banimento do Lucas Paquetá por suposto envolvimento em apostas, né? Também ligado com o cartão amarelo. O Luiz Henrique, Botafogo, hoje na Rússia,
teria passado por situação semelhante no futebol espanhol, quando defendia o Betis, mas não se fala em punição nesse momento. A coisa está meio congelada, lá do foi adiante. Na Inglaterra, não. Aqui do Brasil tivemos casos de jogadores que não foram banidos, que cumpriram suspensão, voltaram, se desculparam, etc. Enfim, é difícil saber o que vai acontecer com o Bruno Henrique. Mas aos 34 anos, se ele receber uma punição exemplar, a sua carreira pode chegar ao final. Ele pode ter abreviado a sua carreira, pode ter antecipado o fim da sua carreira por conta desse episódio. Repetindo, ele vai ter o direito da defesa, ele vai se defender, mas a riqueza de detalhes que lemos, né, nas matérias, com os prints, os diálogos, torna a situação muito delicada. Defender Bruno Henrique não será tarefa fácil para aqueles que terão essa missão. Então, o torcedor precisa entender o seguinte: se porventura ficar comprovado que ele participou, que ele agiu dessa maneira, a punição é meio que inevitável. Importante entender que quando alguém forja uma situação ou força uma situação para que outros tirem proveito, a casa de aposta que está sendo lesada, porque ela está pagando por uma aposta que foi feita por alguém que sabia o que ia acontecer por determinadas circunstâncias. E isso ameaça todo o ecossistema do futebol que está calçado hoje, né, muito apoiado no dinheiro desses patrocinadores que são as casas de apostas. Se você percebe que não há legitimidade, não há segurança, que pode haver fraude e nada acontece, por que eu vou apostar? Por que eu vou patrocinar? Né? Porque as casas de apostas não trabalham só com futebol. Você pode fazer várias outras apostas. Enfim, o tema é muito complexo, envolve muitos interesses e mais pessoas em consequência. E, ao contrário de jogadores anteriores que também passaram por situação minimamente semelhante, o Bruno Henrique é um jogador grande, de destaque, de um time importante, ídolo da torcida. Então, ele pode ser, de repente, até pego aí como um exemplo. Não um exemplo positivo, se ficar comprovado que ele participou. Por mais que pareçam a você convincentes as conversas reproduzidas nos prints, nós temos que sempre fazer essa ressalva. Isso é uma obrigação profissional. Agora, se ficar comprovado, não tem jeito. Se ficar comprovado, a punição tem que ser dura, não há como. E aí não importa se o jogador é legal, se é gente boa, se ele é simples, se ele é um cara mais sofisticado, se ele é um cara mais humilde, se ele é mais inteligente, se ele é menos inteligente. Não importa, isso não importa. A única atenuante que eu vejo nesses casos é quando o jogador envolvido, o alvo de uma investigação, é um jogador que ganha pouco, que está com o salário atrasado, ou está desempregado, está desesperado, e acaba sendo um cara muito vulnerável a esse tipo de investida. Alguém pode oferecer a ele uma situação, você faz isso aqui, que vai ter uma aposta e tal. O delito é o mesmo, o erro é o mesmo, não importa, né? Mas você até pode tentar entender que o cara estava desesperado. Não, não é o caso de quem ganha tão bem como ganham os jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique é um dos mais bem pagos. Renovou, inclusive, o salário justamente naquele período aí desse jogo, em 2023. Final daquele ano, o Flamengo renova com ele até por mais 3 anos, 24, 25 e 26. Então, ele estava ali às vésperas de completar 33 anos e renovou até o final de 26, né? Quando estará completando 36 e vai terminar esse contrato dele com o Flamengo. Vejamos aí o que vai acontecer, essa história vai continuar rolando. É compreensível a decepção de tantos torcedores do Flamengo, mas não tem como não ser rigoroso nesses casos se ficar comprovada a participação do jogador. Aí não tem realmente jeito, não tem jeito. É um delito muito grave, né? Vimos, inclusive, o jogador Tonali, hoje no Newcastle, sofrer uma suspensão, porque quando no Milan ele apostava na vitória do próprio time. Você vai dizer, pô, mas tentar vencer é obrigação do cara, sim, mas ele não pode. O jogador de futebol, gente, o árbitro, o técnico, os que fazem o jogo, os que podem mudar os rumos de uma partida, eles não podem participar de aposta. É diferente, por exemplo, se um jornalista famoso, um narrador famoso vai na televisão ou na internet e divulga uma casa de aposta. Ele não joga, ele não escala, ele não apita, ele não marca falta, ele não marca escanteio, ele não dá cartão, ele não interfere. Ele pode falar pelos cotovelos, mas ele não interfere. Essa é a grande diferença. Então, se um artista, um jornalista, um narrador, se um cantor, uma atriz faz publicidade de uma casa de aposta, essas pessoas não participam. Agora, o jogador, o árbitro, o técnico, esses
participam direta ou indiretamente do jogo. Exemplo, um árbitro. Se ele puder apostar ou se ele puder participar de alguma forma, digamos que determinado jogo está acontecendo e o time A, se por acaso tiver mais de 9 escanteios, ou seja, pelo menos 10 escanteios, paga ali um valor significativo. Esse cara pode começar a dar escanteios. Até escanteios que não existem, ele pode, tiro de meta, transformar em escanteio para poder chegar na meta dos 10 escanteios e alguém ganhar dinheiro com isso. Cartão amarelo, facílimo para o árbitro. Se ele quiser, ele pode sair dando cartão amarelo. Qualquer encostão para um time e para o outro, para que atinja um número mínimo, né, que vá pagar muito bem. E aí, quanto mais alto o número de cartões ou de escanteios, a tendência é pagar mais, né? Então, eles não podem participar. Essa é uma diferença fundamental que é preciso entender. Não podem participar. E as apostas esportivas, gente, estão no mundo inteiro. Estão no mundo inteiro. Tá? Na Inglaterra, você tropeça nas lojas físicas há décadas, sempre foi assim. É onde você pode apostar em tudo. Nos Estados Unidos, você aposta em tudo, até em corrida de cachorro. Então, não é só no Brasil que você tem as apostas esportivas. Elas estão no mundo todo. Agora, quem participa, o jogador não pode se envolver de forma alguma. É lamentável, mas se ficar comprovado, o Bruno Henrique provavelmente sofrerá uma duríssima punição e a carreira dele fica em jogo. Aguardemos aí os próximos episódios, sempre com muita responsabilidade na análise e na maneira como a gente trata o assunto, para evitar amanhã uma situação de um julgamento antecipado e a coisa ter uma reviravolta eventualmente e você fala, e agora? A pessoa já foi condenada? Isso vale para todos, para ele e para os outros jogadores que de alguma forma já foram citados em situações assim. A gente sempre tem esse cuidado, e isso não vai ser diferente agora. Mas se ficar comprovado, o Bruno Henrique tem que ser punido. Como qualquer atleta de futebol, como qualquer personagem envolvido no jogo em si, e que eventualmente se envolve em algo desse tipo. Esse vídeo tem o apoio da GoCase, você aproveita a promoção 10% agora nos produtos da GoCase, que são licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro, usando o cupom GOMAURO. Utilize o cupom GOMAURO, aproveite essa oportunidade e adquira produtos licenciados dos principais clubes do futebol do Brasil na GoCase. Você pode acessar o link no primeiro comentário fixado e também no QR Code que está na sua tela. A GoCase apoia o nosso jornalismo. Lembrando mais uma vez aqui a live, depois de Flamengo e Juventude, jogo desta noite, eu gravo esse vídeo na tarde da quarta-feira e à noite, depois dessa partida pelo Campeonato Brasileiro, tem live aqui no canal, vamos conversar bastante sobre esse jogo, sobre a rodada, tem jogos muito interessantes acontecendo, tá? E também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live para concorrer a uma camisa oficial toda segunda-feira no programa Na Área, para participar do bolão e poder até faturar no bolão. E você assiste também o programa Na Área, segundas e sextas, comigo, Alain Vimar de André Rocha. Sorteio acontece sempre na edição de segunda-feira, às 11 da manhã, no canal S1 Live no YouTube. Faça também a sua inscrição todo dia. Na S1 Live tem live para você no horário das 11 da manhã. Você vai curtir, acompanhe, aproveite e entre para o Clube de Vantagens da S1 Live. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes e você assim ajuda também o canal. E também para o nosso clube de membros. Participando do clube de membros, você pode fazer parte da próxima live dos membros, que acontecerá no mês de maio, de abril já ocorreu. Dividindo tela com outros membros do canal, você vê os vídeos em primeira mão, você tem aí as vantagens de um integrante do clube de membros aqui do youtube.com/MauroCésar e apoia também o nosso jornalismo, a maneira de você colaborar conosco. Também aqui destacando os links no primeiro link no primeiro comentário fixado para o meu blog no All Sport. Todo dia um novo texto sobre futebol, lá escrevo sobre esse caso do Bruno Henrique. E também para o Uso 360, com o cupom DataFIFA, a camiseta, a caneca Eu Odeio a Data FIFA. E também o cupom Mauro César, para você comprar com desconto em todo o site. Você vê aí o QR Code na tela também do Uso 360. Tem muita coisa maneira por lá, dê uma conferida. E se você gosta de camisas de rock and roll, aqui ó, Clube Rock. O link também está no primeiro comentário fixado. Essa aqui é do Guns N' Roses. Tem muita coisa bacana no Clube Rock. Acesse e use também o cupom Mauro César. Desce para você conseguir um descontinho bacana de 10% na compra de camisetas de rock, as mais legais que você vai encontrar. A malha é muito boa. É um produto de primeira. Aproveite também. Então é isso, pessoal. Live depois de Flamengo e Juventude. Na noite dessa quarta-feira aqui no canal. Aguardo vocês. Valeu e saudações.